Então, pessoal, o que nós vamos fazer agora é falar um pouco sobre Marketplace. Marketplace é um assunto que começa a tomar cada vez mais forma, né? Em vários mercados já é um assunto, as vendas via Marketplace, no B2C, alguma coisa extremamente consolidada. E agora, além de tudo, né, além da venda B2C, a gente começa a olhar a venda B2B acontecer em regimes de marketplaces e exploração desse tipo de modelo. Então, bom, pronto, é uma oportunidade para todo mundo. O nosso foco aqui hoje vai ser falar um pouco sobre o marketplace no âmbito do B2C, né? Esse é um pouco mais do nosso foco, mas de maneira geral, tudo aquilo que for falado para o B2C também se aplica com poucas variações aí, ou eventualmente nenhuma, para a dinâmica de B2B também. Então vamos lá. Em primeiro lugar é preciso que o slide mova. Depois disso, pronto, excelente. Então vamos lá. Antes de falar de como, né, vamos falar de porquê. E um exemplo que chama bastante atenção, né, de um estudo recente aí do CTT, que mostra que 87% dos buyers de Portugal compram e-commerces do estrangeiro. A média da Europa é de 52%, né? E por que eles compram do estrangeiro? Tem uma série de estudos bem detalhado a respeito dessa temática, mas o importante é o seguinte: as pessoas estão a comprar. E se elas estão a comprar do estrangeiro, de outros países, é porque das duas uma, ou não se encontra o produto disponível no mercado nacional, no e-commerce nacional, ou eles não são encontrados de maneira satisfatória, ou um pouco dos dois, né? Isso quer dizer que nós acreditamos, e eu acredito muito fortemente, que a convergência disso aqui para convergência desse número para a média da União Europeia passa necessariamente por você ter uma ampliação no volume de sellers, né? Então, mais pessoas, mais empresas que estejam a vender seus produtos e pronto, com mais canais de vendas. Quando nós começamos essa dinâmica de tentar entender um pouco melhor quais são as necessidades de uma empresa de todas, né? que vão entrar nessa dinâmica de colocar tecnologia para sustentar as operações de relacionamento com o seu cliente, que genericamente a gente chama de Customer Experience. A gente acabou identificando aí 5 assuntos principais que todo mundo tem que resolver. Toda a gente tem que tratar de vender mais para os mesmos clientes, tem que tratar de trazer novos clientes, de aumentar a produtividade de vendas, de otimizar gastos para vender, de otimizar gastos de atendimento ao cliente. Quando a gente fala de vender via Marketplace, nós estamos trazendo um contributo aqui para 2 assuntos principais, né? Primeiro, otimizar gastos para vendas e segundo, trazer novos clientes. Obviamente que o Marketplace toca as outras áreas também, né? E vamos falar um pouquinho disso mais adiante. Mas essas são as 2 grandes oportunidades aí que nós enxergamos e que acabam não só sendo a motivação para que as empresas entrem no marketplace para vender, como são a motivação também para que mais e mais marketplaces surjam e têm surgido nos últimos anos bastante fortemente aí em todo mundo. Bom, qual que é a diferença? A animação acabou não funcionando aqui, mas não tem problema. Qual que é a diferença entre você vender no marketplace e você vender num site próprio, né? Basicamente é uma terceirização que você faz quando você vende no marketplace. Então, uma série de gastos que você tem, se você teria uma plataforma própria de vendas, né? Com SEO, mídia paga, plataforma, infraestrutura de TI, integrações, equipas, plataforma tecnológica de atendimento, de marketing, de CRM, os gastos de mídia, que
são feitos com Google, mídias sociais e por aí vai, você acaba transformando tudo isso numa taxa de serviço que você paga para o marketplace, que é deduzida do valor que você vende para o cliente. Resumindo, é isso, né? Alguns marketplaces cobram sobre o valor global, outros sobre o valor já descontado o IVA, mas de todo modo, você vendeu, vai pagar o IVA, como pagaria normalmente, vai pagar a taxa de serviço do marketplace, o que sobra para você é o seu lucro, aquilo que você vai pagar o frete e o produto. Não tem muita ciência aqui não, né? O que você precisa cuidar então quando você está no marketplace? Do ponto de vista mais operacional, o que é? Bom, catálogo de produtos, né? Obviamente, eu vou falar disso um pouquinho. Segundo, isso é importante demais, né? A estratégia de precificação, porque preço é um assunto crucial em vendas de marketplace. Televendas, eventualmente você pode ter alguma estrutura de suporte para os tickets e para as ocorrências que cheguem através do marketplace, principalmente pensar numa estratégia bem azeitada de promoções, né? E quando a gente fala desses 4 aspectos aqui, a gente basicamente está falando do dia a dia da operação, né? Que é acompanhar a performance, olhar para funcionar, olhar o que não está a funcionar, fazer testes, testar novos preços, testar frete grátis, não frete grátis, testar novas abordagens de produto. Então, tudo isso tem que ser trabalhado no dia a dia, fazendo muito teste, fazendo muitas pequenas mudanças para que você possa aí ter condições de melhorar a performance de forma contínua e não em sobressaltos. O mais importante quando você fala de venda em qualquer canal digital é você conseguir ter uma escalada de performance que consiga ter melhorias contínuas sem sobressaltos. É muito difícil você ter um degrau de performance, né? Subir um degrau de performance de forma muito acentuada. Não, é uma sequência de pequenos testes e pequenas mudanças que vão fazendo com que a sua taxa de conversão melhore 2% aqui, 3% ali, 4% aqui, por aí vai, e no final do dia, no final de 2, 3 meses, você teve um impacto positivo de 10%. Então, a operação é crucial quando você fala do marketplace, né? Agora, apesar de estarmos falando de um canal digital, principalmente para quem já tem uma loja virtual própria, né, uma plataforma própria, vender via marketplace não é igual vender via e-commerce, definitivamente. Tem aspectos em comum, né? Vou falar de alguns deles aqui, mas definitivamente não é a mesma coisa. São assuntos completamente diferentes. Por quê? Porque uma série de questões que você tem que se preocupar quando você tem plataforma própria, quando você tem uma loja própria, você não precisa olhar quando você está no marketplace. Por outro lado, uma série de questões que são menos importantes quando você tem o seu e-commerce próprio são cruciais no marketplace. Preço é um exemplo. Preço é crucial, porque você tem uma taxa de serviço que não diminui percentualmente falando, né? Então ela pode potencialmente ter um impacto bastante grande na sua margem, né? Que é o que sobra para você pagar suas contas e que depois vira lucro, com certeza. Bom, como que você vai começar a vender via marketplace? Tem três assuntos fundamentais. Primeiro, escolher onde vender. Segundo, escolher o que vender. E terceiro, preparar-se para vender do ponto de vista de estrutura de negócio. Nós vamos falar desses 3 tópicos aqui. Primeiro deles, onde vender? Coloquei aqui alguns marketplaces, né, que são dos mais reputados, mas essa lista está longe de ser uma lista exaustiva, né? Você vai encontrar diversos rankings de os 20 melhores e-commerces da Europa, os 12 melhores marketplaces da Europa para vender bicicleta, assim, tem de tudo. O que nós percebemos é que
começa a acontecer um movimento de especialização e começam a surgir em alguns mercados, principalmente nos mais maduros. E nos mercados de maior dimensão, mais marketplaces especializados. O que é importante reparar, né? Se a gente falar de DOT, Vorten, Fenac.pt, quanto custa? Estamos falando de marketplaces essencialmente que vendem de Portugal para Portugal, né? como direcionamento. Se a gente olhar para esses outros aqui, Amazon, Corte Inglês, Zalando, por aí vai, estamos falando de marketplaces que têm presença em outros países da União Europeia, não tem presença em Portugal como marketplaces, necessariamente, né? Mas que as empresas baseadas em Portugal podem se valer como plataforma de exportação e aí sim fazer o contrário daquilo que a gente falou no começo, né? Então, se a gente falou que 87% das pessoas em Portugal compram de sites estrangeiros, e essa média de 52% das pessoas da Europa que compram em sites estrangeiros, poxa vida, então qual que é o melhor jeito de eu fazer com que o meu produto seja vendido em outro país da União Europeia fazendo uso de todo o benefício relacionado à União Aduaneira? É me posicionar no marketplace de outro mercado. Então, a Amazon, por exemplo, você tem a Amazon França, a Amazon Espanha, a Amazon Alemanha, o Corte Inglês, a Marketplace na Espanha, Zalando na Alemanha, e por aí vai. Todos esses marketplaces são marketplaces que potencialmente podem iniciar ou acelerar o processo de exportação dos produtos que a sua empresa vende. Seja você um produto, seja você um distribuidor ou um revendedor. Como é que você vai decidir onde que você vai vender? Primeiro você tem que ter autoconhecimento, né? Ou seja, conhecer qual que é o seu perfil e estratégia de negócio. Então, se você tem um negócio que é um negócio de outlet, por exemplo, né? Então eu tenho uma proposta de valor para o meu cliente, que é sempre ter o menor preço, não necessariamente os produtos de últimas coleções ou de últimos lançamentos, tal. Eu vou procurar um marketplace que tem esse perfil. Se o meu perfil de negócio é um perfil de maior exclusividade, então eu vou procurar marketplaces que tenham mais esse perfil. Se eu sou uma loja que vende tudo, né, pronto, pode ser que eu faça mais sentido procurar um marketplace assim. Então, o perfil do marketplace, aí quando eu digo é porque essa decisão é uma decisão uma a uma, né? Então, você vai olhar a Amazon, quase ao concurso. Mas, vamos lá, DOT, por exemplo. Então, DOT performa melhor em algumas categorias e não tão bem em outras categorias. É normal isso, né? Então, sei lá, imagina que você venda roupas para bebês, né? DOT vende bem roupa para bebê? Uma pergunta que você tem que fazer quando você estiver nesse processo de exploração. Qual é a participação dessa categoria nas vendas do marketplace? É alta, é baixa? Ele quer investir nisso? Não? Né? Isso são critérios. Que é exatamente o ponto 2, que é você entender quais são as categorias com melhor performance de vendas. Nas suas operações próprias, sejam elas físicas ou na sua loja virtual, sejam as categorias que vendem bem no marketplace, né? E terceiro ponto, taxa de serviço e fluxo de caixa. Então, primeiro você paga aquele percentual sobre o GMV que a gente já falou, né? Então, existe lá um percentual sobre as vendas que você paga para o marketplace para que você possa utilizar os serviços dele. Então, esse percentual ele varia tipicamente de 10% a 25% sobre o valor da venda. Em regra, é disso que a gente está falando, né? É muito, é pouco, depende. Se você estiver olhando para uma categoria de moda, por exemplo, segmento de fashion, normalmente os percentuais são mais altos. Por quê? Porque normalmente as margens são maiores. Existem vários marketplaces que são sensíveis a isso. Então, ele trabalha com taxas de serviços diferentes consoante a categoria do produto que está sendo vendido. Outra questão é o fluxo de caixa, que é quando você recebe o dinheiro da venda. E isso pode variar de meio de pagamento para meio de pagamento, ou o marketplace pode ter uma política única
para isso. Por que esses dois aspectos são importantes, né? Porque isso vai determinar, de um lado, a sua rentabilidade, do outro lado, a sua necessidade de caixa. E esses são aspectos que você tem que considerar no seu plano de negócio. Então, imagina que você vai se credenciar no marketplace que te pague 30 dias depois da venda. Ok, né? Isso não é nem bom nem ruim por default, só é. Se você tiver fluxo de caixa para suportar esse prazo de recebimento, ok, né? Se os outros critérios atenderem, vá em frente. Puxa, se eu não tenho fluxo de caixa, o meu fluxo de caixa é apertado demais, para eu ficar 30 dias sem receber, puxa, será que eu tenho a opção do marketplace antecipar esse recebível para mim? Se sim, quanto isso custa? Ou não, vou ter que recorrer a banco para fazer antecipação de recebível, sei lá. Esses pontos têm que ser considerados na hora que você vai definir quais são os marketplaces ou qual é o marketplace pelo qual você vai começar. Em regra, que você deveria selecionar marketplaces que têm mais a ver com o perfil da sua empresa em termos de proposta de valor, aquela linha que eu comentei, outlet, exclusividade, variedade e tal. Segundo, marketplace ou marketplaces em que as categorias que você melhor vende na sua empresa também são categorias que vendem bem no marketplace. Terceiro, taxas de serviço que não sufoquem a sua operação, tá? Em regra, é isso que você tem que olhar. Por que isso é importante? Então, para que você não tenha apenas um negócio que venda, mas um negócio que venda saudável, que não mate você a cada venda que você faz. Bom, beleza. Dito isso, vamos escolher o que vender, né? Queria colocar alguns exemplos aqui das páginas iniciais de alguns marketplaces, né? Se a gente olhar, por exemplo, quanto custa, tem de tudo aqui, né? Tem de frigorífico até videojogo, passando por artigos de casa e decoração. Muita coisa diferente. Se a gente olhar esse outro aqui, mesma coisa, né? Esse é um cara que é um pouco mais comedido em termos de variedade de categorias. Mas também tem um monte de categorias diferentes. Se a gente vai para um cara como a Amazon, então nem se fala. Tem tudo que é jeito, em tudo que é canto. Então, o que vender é uma decisão super importante, porque todos os marketplaces, em regra, trabalham com múltiplas categorias. O que você vai vender depende da sua estratégia e depende do marketplace em questão. O que é importante você ter em perspectiva? Quanto mais você vende em termos de variedade, ou seja, quanto maior é o seu catálogo disponível no marketplace, de um lado, maior a chance de você vender. De outro lado, você pode ter problemas de natureza operacional, né? Como a separação de produtos, a curva de aprendizagem de logística, de entrega e por aí vai. É importante você lembrar que prazo de entrega e fiabilidade de entrega, ou seja, quantas vezes você consegue cumprir o prazo de entrega que você prometeu, contam muito para a performance e cada vez mais, porque os dois principais fatores de compra em marketplace são preço e prazo. É a necessidade da recompensa imediata. Então, as pessoas querem ter o melhor preço no melhor prazo de entrega possível, ou o melhor prazo de entrega possível, mesmo que isso custe um bocadinho mais. Mas o que é importante, esses dois aspectos são fundamentais. Vários marketplaces têm adotado estratégias, pontuações, rankings e tudo mais para que os sellers que performam melhor em termos de entrega e fiabilidade de entrega sejam beneficiados na exposição dos produtos. Então, além de você ter em vários marketplaces as alternativas de comprar mídia para você aparecer no topo da pesquisa, que é a mesma história do Google Ads, né? Mesma lógica.
você ainda tem dentro do ranqueamento dos marketplaces, em vários deles, sendo colocados como critério de desempate, a confiabilidade do server. Então, isso aqui é uma coisa. Segunda coisa, catálogo é fundamental. Quando eu falo de catálogo, o que eu estou falando é do conteúdo do produto. Então, vamos falar aqui das fotos que são colocadas, das informações técnicas, das informações para vender o produto. Eu vou dar 2 exemplos na sequência aqui. Isso é tão importante que a gente tem que falar muitas vezes esse assunto. Preço é um dos top 3 fatores de decisão de compra. Preço é um dos top 3 fatores de decisão de compra. Se você não tem condições de atuar de forma competitiva naquilo que se refere a preço no marketplace, a chance de você entrar e não vender é enorme. Então, o que vender depende da sua estratégia e depende do marketplace em questão. Pontos de atenção. Performance é construída a partir da experiência. Neste caso, performance é construída a partir da experiência. Então, é fundamental que ao longo que você desenvolva a maturidade da sua empresa para vender marketplace. Quando eu digo maturidade, quer dizer entender quais são as nuances de operação em cada um dos marketplaces, seja na administração do preço, dinâmica de promoção, horas em que você tem mais tráfego, períodos em que você tem mais campanhas, tudo isso são os aspectos que dizem respeito ao dia a dia do marketplace, né? Que é o negócio em si. Isso você só vai aprender rodando. Isso só vai aprender à medida que você tem produtos publicados, que você tenta colocar esses produtos à venda, que esses produtos são vendidos ou não. Por que eu estou a comentar esse ponto? Porque o ideal é que você comece no marketplace com uma base controlada, ou seja, quanto mais simples eu começar, quanto menor eu consiga começar o catálogo, melhor para aprender por um tempo determinado. Depois que eu já comecei a entender como é que o marketplace funciona, qual que é a dinâmica dele, daquele marketplace específico, tráfego, conversão, campanhas e tudo mais, aí você pode abrir o catálogo todo. O que é comum quem performa bem o marketplace fazer? O que é comum é você, em regra, não publicar o seu catálogo de produtos em todos os marketplaces. Então, você publica coisas diferentes em marketplaces diferentes. Imagina, aqueles produtos que estão lá parados no estoque que você não consegue girar, você coloca no marketplace que tem um perfil tipo de outlet, né? Aqueles produtos que são produtos classe A, boa margem, bom giro, eu coloco em marketplaces que me deem possibilidade de vender esse produto. Eu não vou colocar no outlet porque eu não preciso. Então, essa administração ela é muito dinâmica também. Nem tudo eu coloco em todos os marketplaces. Eu segrego o normal e o recomendável do ponto de vista de performance é que você publique no marketplace aquilo que faz sentido publicar no marketplace e não publicar o catálogo inteiro, né? Bom, só para ilustrar o assunto catálogo, né, que é um assunto que conversa muito com e-commerce, né? Vamos pegar aqui uma página, estou dando o link aqui para vocês, e depois dou um toque de como a gente pode partilhar essa apresentação, mas isso aqui é uma página de um produto da Amazon.Espanha, do Ecodot. Isso aqui é um produto, isso aqui é um catálogo. Isso aqui é uma página de produto bem feita. Por que ela é bem feita? Porque eu tenho uma variedade boa de fotos, eu tenho fotos do produto bem feitas, tenho fotos ambientadas, eu tenho fotos sem ambientação, a página, o título do produto, ele não deixa dúvida do que é isso, né? Então, eu não tenho que entrar na página, né? Se eu estivesse na página de busca, eu já conseguiria saber do que se trata, né? Mas quando eu entro no produto, eu tenho todos os dados necessários para me localizar aqui rapidamente. Bom, beleza. Aí vamos pegar um outro produto aqui, a Vorta, que não é da Vorta, é um produto vendido via Marketplace, né? Então, alguém lá, um seller qualquer, ou mais de um seller qualquer, colocou esse produto aqui. Puxa vida, eu vou comprar um micro-ondas. Para ele ter uma foto só. Lá embaixo, nessa página,
fala qual que é a capacidade dele, quantos litros, não sei o que, tá, potência, mas está lá embaixo. Aqui eu não consigo saber nada. Qual que é a reação típica? A reação típica vai ser abandonar esse produto aqui. Esse produto, eu não conheço a performance dele, mas ele tem uma chance grande de ser um produto com performance ruim, né? E por quê? Entre outras coisas, porque a publicação dele está ruim. A publicação que você coloca, tem produtos que o próprio marketplace já tem lá todos os dados dele. Tem foto, tem descrição, tem tudo mais. Para isso, cara, não tem problema. Só que, em regra, todo marketplace te dá a possibilidade de você incluir no catálogo produtos que ele não tem. Essa é a ideia, inclusive, do marketplace, né? Estender o portfólio do lojista. E pronto, se eu vou lá e publico um negócio assim, uma foto de resolução duvidosa, pouca descrição, tal, a chance desse produto performar, putz, é muito baixa, né? É muito baixa. Então assim, quando a gente fala de catálogo, a gente precisa garantir que todos os produtos que sejam publicados no marketplace tenham uma boa formatação de vendas. Essa boa formatação de vendas tem que seguir as mesmas regras as mesmas boas práticas de um e-commerce. O que você tem que tomar em atenção, e depois a gente vai falar disso, exatamente na sequência, é que cada marketplace organiza o seu catálogo de um jeito. Então, não existe um padrão mundial de como você tem uma página de micro-ondas no e-commerce. Pode estar de um jeito, na FENAC de outro, na Amazon de outro, por aí vai. Cada um faz de uma forma. O que você tem que fazer? Você tem que se adaptar a isso. E é isso que nós vamos falar agora. Preparar-se para vender. Então, vamos lá. Tem dois jeitos de você operar a marketplace. O primeiro jeito é fazendo tudo à mão. E quando eu digo fazendo tudo à mão, eu já vou explicar o que é, mas é à mão mesmo. Segundo jeito é você automatizar. Puxa vida. Eu poderia dizer para vocês que automatizar é quase uma decisão daquelas no-brainer, né? Tipo, você faz isso sem pensar porque isso é o certo. Mas, de verdade, tem meia dúzia de situações onde você não precisa da automação, né? Em regra, essas meia dúzia de possibilidades acabam rápido, mas o que é importante saber é que elas existem, né? Então, vamos lá. Vender via marketplace é um jogo de integração de negócio. Fundamentalmente, ele é um jogo de integração de negócio. Então, do outro lado lá, você tem um cara que está trabalhando para você, que vai cobrar de você, obviamente, mas que está trabalhando para que você venda. Para que ele consiga fazer isso, você precisa dar insumos para ele. São esses insumos, seu catálogo, produto, a gente vai ver já. Então, para esse jogo funcionar, os dois lados têm que estar sincronizados. Você tem que saber o que está acontecendo no marketplace, o marketplace tem que estar sabendo o que acontece com você. Quando nós falamos de integrar, estamos falando do quê? Estamos falando de integrar. Primeiro, dados. O catálogo de produto, incluindo as questões multimídia, né? Foto, vídeo e tudo mais. A lista de preço. E preço é um negócio que você mexe toda hora. É normal você mexer em preço mais de uma vez por dia. Aí você imagina, né? Vou mexer em preço mais uma vez por dia, vezes 100 produtos que eu tenho, né? Pode ser bem difícil fazer isso. E pronto, estoque. O marketplace precisa saber se você tem estoque ou não, porque se você não tiver estoque, ele não vai se arriscar a fazer uma venda por você que possa gerar um problema de satisfação do cliente na ponta. Depois, integração da experiência, que é integrar os pedidos. Então, fez venda no marketplace, o pedido tem que vir para você de algum jeito. Quem comprou, que comprou, prazo de entrega, não sei o que, tudo mais. O tracking dos pedidos você tem que devolver para o marketplace. O produto foi separado, o produto foi expedido, o produto foi entregue, tudo isso você tem que devolver para ele. Em alguns casos, solicitações de atendimento também, porque quando o cliente tem um problema, ele não fala com você, ele fala com o marketplace primeiro. O marketplace, em regra, vai passar essa solicitação, essa demanda para você, sempre via marketplace, né?
Bom, se eu tenho tudo isso aqui, eu consigo ter inteligência no final, que é saber performance de vendas, e aí cruzando os dados do marketplace com meus dados de dentro, eu consigo ter visão de rentabilidade, visão de giro, margem de contribuição para o catálogo e tudo mais. Mas, efetivamente, são essas as integrações. Aí você imagina o seguinte, se você não vende, ou se você quase não vende, pode ficar tranquilo, a integração não vai ser um problema. Você não vende mesmo, você vai subir catálogo uma vez, vai subir preço uma vez, vai mexer alguma coisa ali no painel do marketplace e tal, e pronto, vai ficar por isso mesmo, não vai acontecer nada, né? Qualquer questão, a questão é que quando você vende, e especialmente para você vender com rentabilidade, você tem que se preocupar com esse assunto. Mesmo que você não faça nada, ele tem que estar no radar, né? Por quê? Preciso garantir que o marketplace tem um catálogo atualizado, tem preços atualizados, tem estoque atualizado. O que você vai fazer se o produto acabou no seu estoque e você só vai receber um ressuprimento daqui a 60 dias? Você vai desligar esse produto na sua loja do marketplace? Você vai colocar um prazo de entrega de 80 dias? O que você vai fazer? O marketplace precisa saber disso, senão você vai gerar uma venda com ruptura de estoque, né? Que vai prejudicar a sua reputação, que vai fazer com que você venda menos. Depois, você tem que devolver para o marketplace os trackings de pedido, como a gente já falou. Então, você imagina o seguinte, ó, cada pedido tem 4 ou 5 status diferentes, dependendo do marketplace, né? Então, pedido fechado, pedido separado, pedido expedido, pedido entregue, né? Pedido em trânsito e tal. Se você tiver 100 pedidos no mês, eu tenho que devolver para o marketplace 400 informações, porque assim, cada pedido eu vou ter que devolver para o marketplace 4 vezes. Agora esse pedido foi expedido, foi embalado, foi entregue, por aí vai. O que o marketplace tem que fazer para você? Só te manda os pedidos que foram fechados, mais nada, né? Eu nem contei aqui processos de devolução que vão existir necessariamente. Então imagina que o cliente, o produto chegou na casa do cliente, bateu lá, tem uma devolução. A devolução vai para o marketplace? Não, vai para a sua empresa. Você precisa desse dado também. Tem mais uma integração para fazer. Então, tem um bocado de informações aqui que você troca com o marketplace. Aí imagina que você resolve tratar, vender mais de um marketplace. Você vai vender em 3, por exemplo. Imagina que em cada um desses marketplaces você tem 100 produtos para facilitar. E que chegue um pedido por dia de cada marketplace. Então, são 30 pedidos de um, 30 pedidos do outro, 30 pedidos do outro. 100 pedidos por mês, vai. Tem 90 pedidos por mês. 100 produtos por marketplace. Aí você tem que administrar os preços. O preço você vai administrar toda hora. Só que os preços você não administra no segmento marketplace. O preço na Amazon provavelmente vai ser um, na FENAC outro, no Quanto Custa outro. Você vai fazer diferenças. Isso é normal. Isso é administração comercial. Então, qual é a questão? A questão é a seguinte. A hora que você começa a colocar, a aterrar tudo isso aqui e trazer para a vida prática, é virtualmente impossível você rodar com rentabilidade e com uma estrutura operacional simples se você fizer tudo manualmente. Você vai se perder. Você necessariamente vai ser. Por mais organizado que a sua empresa seja, que suas pessoas sejam, vai ter problema. Eventualmente você vai mandar um produto que tinha estoque, como não tem, ou você vai esquecer de avisar alguma coisa, vai ter informação errada de produto, o pedido não vai chegar, vai demorar para ser separado e tudo mais. Como que você resolve isso? Existem tecnologias, a gente está trazendo uma tecnologia para Portugal agora, que já está em fase de homologação dos principais marketplaces, que é o N-Market, que exatamente faz isso, né? Independente da tecnologia que você escolha, é importante ter em perspectiva que, primeiro, isso existe. Segundo, você pode precisar disso. Terceiro, pode ser que você não só precise disso, pode ser que isso aqui seja um elemento crucial do seu processo de vendas via marketplace. Onde que um hub ele agrega valor para você? Não é na parte técnica,
Porque a parte técnica, vamos lá, as integrações, APIs e tudo mais, é importante e tal, isso tem que ser resolvido, realmente é um assunto a ser interessado, como a gente vinha falando. Mas mais importante do que isso, ou tão importante quanto isso, são as informações gerenciais, porque senão, vamos lá, cada marketplace tem o seu painel de indicadores, tem seus relatórios, tem suas coisas. Pô, você imagina você pegar o relatório da Amazon, o relatório do quanto custa, depois você pega o relatório da FENAC, tenta juntar tudo numa planilha, mas cada um vem de um jeito diferente. Você vai ter que contratar uma pessoa para cuidar da organização de estoque, uma pessoa para cuidar dos relatórios, uma pessoa assim. Não vai rolar. Então, chega um ponto, e esse ponto não necessariamente é com o primeiro marketplace que você vai operar, ou no primeiro mês, ou nada disso, mas chega um ponto em que você começa a precisar considerar um hub como algo mandatório para que o negócio aconteça. Normalmente é um recurso que agrega um custo marginal à operação, via de regra, é um custo bem mais baixo do que você colocar gente para fazer isso. E a questão toda não é que colocar gente seja bom ou ruim por si só, não é isso, a questão não é essa. A questão é que você colocar um hub e você integra a inteligência do negócio. Se for um hub que seja capaz de fazer isso, obviamente, né? Foi a escolha que a gente fez. Mas um hub que consiga trazer inteligência para o canal marketplace, ou seja, gerenciar o canal marketplace como um todo, obviamente, podendo fazer os desdobramentos e diferenças em cada estratégia, né, entre cada um deles, mas mais importante que isso, você tem visibilidade do canal como um todo, que esse canal seja um canal rentável, né? Então, pronto. Obviamente que isso não tinha essa sessão não tinha a menor pretensão de ser um treinamento exaustivo sobre como começar a vender marketplace, mas o que a gente queria passar de mais importante são os três principais aspectos, né? Escolher onde vender, escolher o que vender e preparar-se para vender e vender bem, vender com rentabilidade, vender com produtividade. O que a gente acredita é o seguinte: faturação alimenta o ego, mas o que alimenta o bolso é rentabilidade. Não adianta você simplesmente colocar produtos, emitir faturas e não sobrar dinheiro dentro da empresa. É importante que sobre dinheiro. Sem visibilidade, sem inteligência, sem dados, você não consegue administrar de maneira adequada para que você tenha, de fato, rentabilidade no negócio.